pra falar dos meus 10 filmes menos favoritos de 2021, pra falar dos filmes que eu menos gostei, que são, né, pra efeito de título, de thumbnail, os 10 piores filmes de 2021, na minha opinião. Isso é algo que você que tá assistindo esse vídeo precisa entender. Tem gente que entende, tem gente que não consegue entender de jeito nenhum. Esse canal é um canal em que eu expresso a minha opinião sobre os filmes, então esses 10 filmes aqui podem ser maravilhosos pra você, tudo bem, parabéns. Eu fico até com inveja de você ter gostado deles, de ter se divertido mais do que eu me diverti, mas pra falar dos 10 filmes que são os piores de 2021, entre os que eu vi, na minha opinião, eu preciso fazer alguns disclaimers, eu preciso fazer alguns esclarecimentos iniciais. Em primeiro lugar, o que eu preciso esclarecer é que eu seleciono o que eu vou assistir. Já teve uma época em que eu assistia muito mais filmes do que eu assisto hoje, e em que eu tava muito mais disposto a ver o máximo que eu conseguia ver dos filmes que chegavam no cinema. Na época, a plataforma de streaming que tinha na época, que era a Netflix, não era tão forte, ou mesmo antes da Netflix chegar ao Brasil, né, com o seu serviço de streaming, eu me propunha isso, mas mesmo assim eu perdia muita coisa, porque, gente, são milhares de filmes que são lançados todo ano. E hoje eu faço um filtro, eu faço uma peneira ainda maior, porque tem filmes, convenhamos, né, que você bate o olho e você já sabe que vai ser ruim. Ah, mas João, pode ser que o filme te surpreenda. Pode, mas vamos supor que a porcentagem seja de 9-1, né? Então a cada 10 filmes que você assiste, que você sabe que vão ser ruins, que são filmes que tem tudo pra ser péssimos, um te surpreenda. Eu prefiro não passar por essa experiência de ter que ver 9 filmes que são horríveis e que eu sabia que ia ser horrível pra chegar no 1 que vai me surpreender. Então você não vai ver aqui uma lista de 10 piores filmes do ano, como a maioria das listas de críticos de cinema ou de cinéfilos que veem muitos filmes acabam sendo, em que a maior parte dos filmes você não viu, porque ninguém vê, porque são filmes muito obscuros, ou são aqueles filmes que a Netflix e os outros serviços de streaming colocam no catálogo, as dúzias, né, aqueles filmes B, C, D, Y, que só estão lá pra preencher catálogo e eu não assisto, eu simplesmente não assisto. Então, esses são os 10 filmes que eu menos gostei, entre aqueles que eu vi, fazendo uma peneira. Pra eu ver, eu tive que ter vontade de assistir, faz sentido? Então esses são os 10 piores filmes de 2021, na minha opinião, entre aqueles que eu vi porque tive vontade de ver. Considerando tudo isso, vamos começar a lista e eu vou colocar na 10ª posição um filme que inclusive tem muita gente reclamando de mim, não é do filme, não é da minha análise, é falando mal de mim mesmo no meu vídeo que tem aqui no canal sobre esse filme, porque talvez eu não tenha entendido o filme, talvez eu tenha visto o filme num dia ruim. E uma coisa que precisa ficar clara é que todo mundo tem direito de gostar ou não gostar de um filme, e ainda mais se a pessoa sabe argumentar e justificar porque ela não gostou, e eu acredito que eu faço isso, afinal de contas são muitos anos fazendo isso, aprendendo, estudando e também fazendo isso na prática. E sem mais enrolação, em 10º lugar eu tô colocando o Drive My Car, que é um filme, gente, que eu sei que tá recebendo muita atenção lá fora do Brasil. É um filme, por mais que seja um filme japonês, que tá cotado para várias premiações e já recebendo muito reconhecimento, principalmente nos prêmios da crítica nos Estados Unidos. Ele é baseado numa história de um escritor que eu amo, que é o Murakami, mas pra mim não rolou. Eu achei o filme longo, chato, entediante, e pior do que isso, porque o filme pode ser longo e pode ser chato e ser bom. Realmente, eu acho que tem filme chato que é bom, mas esse aqui é um filme que enrola muito e que enche muita linguiça pra tentar fazer caber um conto em um filme em longa-metragem, e ainda mais um filme longuíssimo, de 3 horas de duração. Então realmente o filme não colou pra mim. E você vir aqui na caixa de comentários listar todos os prêmios que esse filme já recebeu, ou indicações a prêmios que esse filme já recebeu nos Estados Unidos, não vai mudar minha opinião, e tá tudo bem, gente. Cada um na sua, cada um com a sua opinião. Não gostei de Drive My Car. Em 9º lugar, é um filme, de certa forma, que tá um pouco naquela categoria que eu falei de filmes que são despejados nas plataformas de streaming. É um filme da Netflix que eu assisti, talvez, eu não lembro direito, mas pela sinopse, pelo elenco, e por eu ser um cara que, se tem que assistir algum filme que eu não sei se vai ser bom ou não, e que tem um potencial alto pra ser ruim, se eu tenho que arriscar nesse sentido, eu prefiro arriscar nos gêneros que são os meus favoritos, como terror, suspense, ficção científica, e esse talvez seja o caso desse filme, que é um filme chamado Vozes e Vultos, com a Amanda Seyfried, que é um daqueles filmes que eu vou falar pouco sobre ele, porque não tem muito o que falar. Ele tem uma premissa que é interessante, mas todos os caminhos que ele vai seguir, todas as bifurcações, todas as curvas, todas as batidas são previsíveis. Você sabe
sabe onde ele tá indo, você sabe o que vai acontecer. Os personagens agem muitas vezes de maneiras que são nada verossímeis. E, gente, verossimilhança no cinema, eu sei que tá tendo, né, tá rolando uma discussão muito grande sobre isso, principalmente por causa do Matrix, não tem a ver com realismo. Não significa que os personagens de um filme têm que se comportar da maneira que a gente se comporta na vida real, mas tem a ver sim com o fato de os personagens terem que se comportar dentro do filme de uma maneira fiel às lógicas que o próprio filme estabeleceu. E esse é um filme em que os personagens agem de maneiras muitas vezes aleatórias, e eu não gostei nem um pouco. É um filme B, ou seria um filme que ali nos anos 80 e 90 a gente chamaria de filme feito pra TV. Ele tem cara de filme feito pra TV nos anos 90, o que, acreditem, vocês que gostam de série hoje em dia, e as séries hoje em dia são maravilhosas, tem um padrão cinematográfico, você não ia achar isso um elogio 20 anos atrás. Em oitavo lugar, eu vou colocar um filme que talvez seja tão polêmico quanto o décimo, né, o Drive My Car, só que esse aqui talvez seja uma surpresa, ainda mais se você não me segue no Letterboxd, que é onde eu posto lá as minhas notas pros filmes, porque também é um filme que fez circuito de festivais, ele é um filme que também vem do Festival de Cannes, assim como o Drive My Car. É um filme mais divisível, eu acho, que o Drive My Car. No caso de Drive My Car, eu tô mais na minoria mesmo das pessoas que não gostaram do filme. Esse aqui é um filme bem divisivo, é um ame ou odeie, e eu tô do lado do odeie, apesar de gostar muito do diretor, da atriz principal, do ator principal, e apesar de entender a história do filme, de entender as mensagens que o filme tá tentando desenvolver, que é o Annette, do Leo Carax. E como eu falei no meu comentário no Letterboxd, você entender o que um filme tá tentando fazer, os temas e a maneira que os realizadores estão tentando desenvolver esses temas, não faz necessariamente com que esses temas sejam, pelo menos na sua visão, desenvolvidos de maneira satisfatória. Eu entendo quais são as críticas de Annette, eu entendo o que é a analogia que ele tá construindo, mas pra mim não rolou, principalmente porque eu acredito que o filme faz aquilo que ele tá criticando. Então ele se torna um filme metalinguístico da pior maneira. Eu acho que tem duas formas principais de ser metalinguístico, e a pior maneira, na minha opinião, é quando, pra você criticar algo, né, pra você criticar uma falha, pra você criticar algo desinteressante que determinados filmes fazem, ou que determinadas peças de teatro, ou seja o que for, você faz isso pra ser mais metalinguístico e pra mostrar pras pessoas aquilo que você tá querendo dizer. Então eu acho que o filme comete os erros que ele tá criticando, e é um filme que eu não gosto. E eu acho que o Annette tem um pouco a ver com o filme que eu vou colocar no sétimo lugar, apesar de serem filmes completamente diferentes, mas eu vou explicar rapidamente por quê. Mas eu vou falar pouco sobre esse filme, porque é um filme que muito pouca gente viu, quase ninguém viu, gente. É um filme que passou na Mostra de São Paulo, é um filme belga que teve realmente pouca visibilidade, não teve e não vai ter distribuição no Brasil. É um filme bem obscuro para a maioria das pessoas, para o espectador comum, que é um filme chamado Higiene Social, que, assim como o Annette, ele usa alguns métodos metalinguísticos para desenvolver um tema, só que aqui de uma maneira mais extrema. E eu até comentei no Letterboxd também que tem muitos filmes que acabam sendo não filmes, que acabam se tornando um não cinema ou um anti-cinema para poder criticar coisas que o cinema faz. E eu acho que quando um filme não faz aquilo que os filmes nasceram para fazer, digamos assim, usando uma linguagem popular, por exemplo, os filmes servem para divertir. Então a gente vai ser um filme entediante para fazer, para criar, para construir uma reflexão sobre diversão nos filmes, ou sobre os filmes serem ou não, deverem ser divertidos. Ou então, filmes fazem pensar, então vamos fazer um filme que não faz pensar pra gente discutir o fato de que filmes não precisam necessariamente pensar. E por aí vai. Eu acho que o Higiene Social faz isso, ele tenta ir por um lado de se privar de tudo aquilo que o cinema faz de melhor, de todas as potencialidades do cinema, pra poder comentar essas potencialidades, e eu acho que é um caminho sem volta. Tem muita gente que admira, aplaude, adora, eu respeito, mas pra mim não rola. E cada vez mais, viu, gente? Eu acho que a gente tem fases na vida também, né? Com livros, com filmes, com séries. Tem coisas que nos agradariam, sei lá, 10, 20 anos atrás. 20 eu tô exagerando, eu não sou tão velho assim quanto você pensa, mas eu acho que tem coisas que nos agradam em fases da nossa vida que não nos agradam em outras, e esse tipo de proposta, que é uma proposta que eu vejo muito no cinema contemporâneo do Godard, da terceira idade, por exemplo, não me agrada nem um pouco, mas eu sei que tem muita gente que gosta e tá tudo bem, como eu já disse anteriormente. Em sexto lugar, eu vou colocar um filme que também eu fiz vídeo sobre ele aqui no canal, que é o King Richard, que no Brasil recebeu o subtítulo de Criando Campeãs, que é aquele filme com Will Smith, que ele faz o pai da Venus e da Serena Williams, e eu acho esse filme equivocado, como eu falei no meu vídeo, da concepção à realidade
realização. Primeiro porque esse não devia ser um filme sobre o pai das meninas que deveriam ser as protagonistas do filme, principalmente a Venus, mas também eu acho que esse é um daqueles filmes que o Will Smith adora fazer, em que ele posa de bom moço, em que ele faz um personagem agiográfico, que é um homem que se sacrifica pelos outros e que merece aplausos por isso, e ele adota uma interpretação repetida que ele já tem feito há décadas na carreira dele, com os olhos marejados, pra te causar pena. E é um filme que não consegue entender que esse cara que ele tá tentando transformar nesse bom moço é um babaca. É um cara que fez coisas que são discutidas, que são questionadas. Esses pais que usam os filhos pra tentar realizar os seus próprios sonhos e as suas próprias ambições financeiras, econômicas, usando o talento deles, mas o filme não discute isso, o filme não questiona. O filme é um filme que aceita as atitudes dele como sacrificiais sem questionar de forma acrítica, e eu acho que é um filme bem decepcionante. Em quinto lugar, eu vou colocar um filme que eu não comentei aqui no canal, porque na época que eu assisti ao filme, que ele foi lançado, eu acho que foi lançado aqui no Brasil oficialmente, no cinema, não lembro mais, mas eu tava parado com o canal, não tava fazendo vídeos, então eu não cheguei a comentar, que é o Espiral, o legado de Jogos Mortais. Eu não sou fã da série Jogos Mortais, eu gosto do filme original do James Wan, eu não lembro muito dos outros, porque quando eu lembro, eles meio que se misturam na minha cabeça. Eu não sei hoje, depois de muitos anos depois de ter assistido esses filmes, diferenciar o 2 do 3, do 4, não sei realmente, mas esse talvez seja, de acordo com a minha memória, um dos piores filmes da franquia, porque eles tentam fazer um reboot, eles tentam recomeçar a franquia por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista policial, de uma investigação à la Seven, e o filme tenta muito ser uma versão de Seven, não necessariamente da história, mas ele tenta emular a estética do David Fincher, de Seven, de Zodíaco e de tantos outros filmes, mas ele é um daqueles filmes que se levam tanto a sério e tem uma história tão boba e tem coisas tão clichês e tão aleatórias que você acaba vendo graça involuntária. Ele é um filme que acaba sendo engraçado, de tão ruim em alguns momentos, não só pela figura do Chris Rock, que é obviamente tão associado à comédia, que a gente olha pra ele e tem coisas assim, né, tem trejeitos, tem gestos que já nos convidam a rir, mas também por coisas do roteiro que são absolutamente risíveis, merece um lugar nessa lista. Em quarto lugar, esse filme sim, tem vídeo aqui no canal sobre ele, é o Alerta Vermelho da Netflix, que como eu falei naquele vídeo sobre o filme, que foi um vídeo pouco visto, então eu acho que dá pra repetir algumas coisas aqui bem brevemente, porque é claro, essa é a proposta de uma lista como essa. É um filme que gastou muito dinheiro, ele gastou 200 milhões de dólares ou em torno disso, de acordo com algumas investigações jornalísticas, pra fazer um filme, por exemplo, que é um filme de ação grandioso, que tenta usar vários países no mundo, como a série 007 sempre fez, ou Missão Impossível também, mas ele tem uma floresta tropical no sul da Argentina. Então ele não só chuta pra lua qualquer noção de geografia básica, que é meio que um reforço do estereótipo errado, mas que existe, do americano burro que não sabe nada de geografia. Ele também chuta pro alto todas as regras de física, todas as regras de biologia, e você pode falar, nossa, mas eu desligo o cérebro, eu quero ver um filme de ação sem pensar. Sim, mas quando eu falo de regra de física, são aquelas coisas que você não pensa na hora, você não faz um cálculo, você não resolve uma fórmula na sua cabeça na hora que você tá vendo. Não é disso que eu tô falando, obviamente, mas você vê corpos humanos agindo de maneiras que corpos humanos você sabe que não são capazes de agir, então o filme tira qualquer tipo de tensão, qualquer tipo de envolvimento com algo que é muito irreal, que lembra quando a gente falava muito assim antes, né? Nossa, isso é coisa de filme, isso só acontece em filme. É justamente esse filme aqui. É uma tentativa estúpida de criar, como eu falei do filme de Jogos Mortais, que tentava emular o David Fincher, esse aqui, o Alerta Vermelho, tenta criar uma versão de Indiana Jones do século XXI para plataformas de streaming, e é um filme que só consegue ser qualquer coisa. Em terceiro lugar, eu vou colocar um filme que é uma sequência que não poderia ser uma continuação mais inútil do original. Eu não gosto quando as pessoas falam, ah, esse filme é desnecessário, porque isso não é uma crítica. Todos os filmes, 100% ou 99% dos filmes são desnecessários, não precisavam existir, mas a partir do momento que eles existem, eles cumprem uma função ou não. Mas esse filme aqui, eu não tô falando que ele é desnecessário, mas ele é inútil pra caramba. Primeiro porque ele não tem história, que é, antes de eu
continuar, vou falar o nome do filme, O Homem nas Trevas 2, que é o Don't Breathe 2, que é aquela continuação daquele filme de terror de alguns anos atrás, que o primeiro é muito legal, que usa um conceito que é interessante, que é o conceito de ter aquele vilão que é um vilão cego e que limita a ação, as perseguições dentro de uma casa e que através da escuridão ele consegue gerar suspense, porque o personagem sendo cego consegue se movimentar com rapidez lá dentro. Esse é um conceito que outros filmes de terror também fazem com mutismo, com pessoas surdas, e esse filme aqui usa esse conceito de maneira interessante. Mas o 2 é um filme que não tem história. Ele, primeiro, muda algumas coisas da história original de uma maneira abrupta, então de repente o vilão vira um ajudante dos protagonistas, ele vira alguém que você precisa perdoar por atrocidades, porque o filme tenta dar ali uma justificativa, um lenga-lenga que não cola, mas também é um filme que, a partir do momento que ele explica essas mudanças no começo, né, no primeiro ato, e ele coloca a ação pra funcionar, ele vira um filme em que é uma grande perseguição sem história praticamente. Então é um filme completamente inútil e chato pra caramba. Quando um filme pega 75% da história pra ser uma perseguição que é basicamente a mesma, só mudando de cenários, eu fico absolutamente entediado, e eu acho que esse é um dos filmes mais enfadonhos de 2021 dentro daqueles que eu assisti. Em segundo lugar, eu também vou colocar um filme de festival, gente, que é um filme menos visto, que não foi lançado no Brasil ainda. O primeiro lugar foi, então fica aí que tem uma recomendação às avessas que certamente, ou provavelmente, ou possivelmente vocês assistiram. Mas em segundo lugar eu vou colocar um filme brasileiro que passou no Olhar de Cinema de Curitiba. Eu não sei se passou em outros festivais, mas nesse festival foi onde eu assisti ao filme, que se chama O Ano da Posse, que é um filme, gente, que eu até entendo a proposta. Ele tenta ser um filme sobre a quarentena, principalmente no começo da pandemia, lá no início de 2020, e ele é basicamente um diretor filmando o seu dia a dia em quarentena, filmando as janelas à distância, assim, né, dos prédios à frente, meio que numa tentativa, e ai meu Deus, é um sacrilégio falar isso, de emular a Janela Indiscreta do Hitchcock em alguns momentos, mas num documentário que é um documentário sobre a vida íntima dele com o namorado, e o protagonista do filme é o namorado. O namorado acaba sendo o principal alvo das reflexões, eu não sei que palavra usar, gente, observações desse diretor, e eu falo que eu não sei que palavra usar, simplesmente porque, em primeiro lugar, esse namorado dele é um cara normal, que não tem nada pra oferecer, que não tem nenhuma inteligência muito grande, não é um personagem particularmente interessante, que você se interessaria de conhecer mais, e também que o diretor falha em humanizar de uma forma que a gente compreenda as complexidades, compreenda as ambiguidades dele. Então a gente fica 1h30, não lembro quanto tempo tem o filme, assistindo ao dia a dia banal de uma pessoa normal, sobre temas triviais que a gente passou, alguns mais, outros menos, mas nos últimos 2 anos, e que não traz absolutamente nenhuma observação mais inteligente, nenhum insight sobre nada. É um filme que acaba sendo, no final das contas, e eu sei que é polêmico quando eu falo isso, mas é claro que é uma hipérbole que é usada pra reforçar o meu ponto, um filme que acaba sendo sobre nada. E eu achei absolutamente entediante, então o Dia da Posse é o meu segundo colocado nessa lista. Em primeiríssimo lugar, e nenhum filme, eu comentei isso sobre o filme de Jogos Mortais, em uma das posições anteriores, mas nenhum filme me fez rir tanto de maneira involuntária com a tosquice da produção, do roteiro, das interpretações, como esse aqui, que é A Mulher na Janela, o filme do Joe Wright, que é um diretor, inclusive eu fiz um vídeo sobre Cyrano, ou Cyrano, esses dias aqui no canal, que eu gosto, que é um diretor super competente, que já fez filmes muito bons, que eu gosto muito, outros nem tanto, mas esse filme é inexplicável de ruim, porque ele é um filme, em primeiro lugar, que tem um mistério que não é muito misterioso assim. Ele é um filme que tem personagens que são absolutamente estereotipados e que tem um tom que não casa com o tom das interpretações. A impressão que me dá é que todo mundo tá levando o filme a sério demais. A seriedade, a entrega daquelas pessoas é um passo a mais, é um andarzinho a mais, e a soma dessas interpretações e dessas decisões narrativas tomadas por se levar a sério demais, acaba gerando um filme que é muito pouco sério, acaba gerando um filme que é patético em alguns momentos. Eu não li o livro no qual o filme se inspirou, mas a julgar pelo filme, eu não tenho nenhum interesse de
lê-lo. Mas aí eu vou perguntar pra vocês agora, quais são os piores filmes do ano pra vocês? Eu sei que isso vai depender, gente, de quantos filmes vocês assistiram. Quem assistiu 20 filmes no ano, se fizer uma lista dos 10 melhores e dos 10 piores, vai ter muito filme ok, mais ou menos, nas duas listas. E tá tudo bem, porque essas são as suas listas. E é isso que eu quero saber. Comenta aqui embaixo quais são os seus piores filmes de 2021. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1. Eu tô interessado em saber. E é claro, né, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, pra quem não tá inscrito ainda. E eu desejo que vocês tenham um Feliz Natal. Esse é o vídeo especial de Natal desse ano. Não vou falar sobre filmes de Natal, mas falei aqui sobre os meus piores filmes de 2021. E fiquem ligados que brevemente, nos próximos dias, eu também vou publicar o meu vídeo sobre os melhores filmes de 2021, seguindo as mesmas regras entre aqueles que eu assisti e na minha visão. Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!